Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um dia de curso. Bem-vindos à sessão do curso de Neurociências da URGS. Meu nome é Fernanda Santos, sou aluna do PPG em Neurociências da URGS e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre neuroinflamação. Bom, a ideia dessa aula é a gente trabalhar mais em questões conceituais e de caracterização da neuroinflamação, porque, como alguns de vocês devem saber, a gente estudar neuroinflamação às vezes está mais associado a estudarmos algumas condições ou patologias específicas, que a neuroinflamação pode ter características muito relacionadas a algumas patologias. Aqui é uma ideia mais geral de neuroinflamação, né? Os elementos que estão envolvidos, né? Vamos falar então de caracterização, classificação, graus de neuroinflamação na primeira etapa, e falar então de elementos, né, envolvidos na neuroinflamação. E aí vamos falar um pouquinho então da neuroinflamação nos transtornos e nas doenças que afetam o sistema nervoso central. Tenho aqui também algumas dicas de material para estudo. Bom, então, como o nome mesmo já diz, né, neuroinflamação, né, neuro aqui se refere mais ao sistema nervoso central, e inflamação, então, sendo uma resposta imune do sistema nervoso central, então, nosso encéfalo e a medula espinhal, frente a uma ameaça que pode estar ocorrendo ali. Então, o que é essa resposta imune, né? É a partir de uma cascata bem complexa de sinalização que socorre, envolvendo, então, as células que mencionei para vocês antes, microglia, astrócitos, mas principalmente microglia, as citocinas inflamatórias e outros marcadores. Bom, e essas cascatas, então, elas são protagonizadas pela atividade da microglia, que é, então, a célula do sistema imune que é residente no sistema nervoso central e que tem um papel centralizador nesse caso. Bom, então, quanto à classificação da neuroinflamação, a gente pode classificar os gatilhos em basicamente dois grandes grupos, né? Então, são os clássicos, vírus, bactérias, fungos, doenças autoimunes ou ainda toxinas, e então os gatilhos neurogênicos, que são caracterizados então pelo aumento da atividade neuronal. Aí pode ser por conta de um estresse psicológico ou ainda de uma crise epilética, por exemplo. Bom, então esses gatilhos vão levar a ações independentes neuroinflamatórias, podem ser também integradas, né, como a homeostase, levando a um desfecho, então, de adaptação, as maladaptativas neurotóxicas, levando, então, a desfechos patológicos, como disfunção e degeneração, e, paralelo a isso, nós temos também a ativação da inflamação, então, que é uma resposta que visa problema, como, por exemplo, diminuir a intensidade desses desfechos aqui patológicos, né? Então, isso é uma classificação muito recente, né? Aqui, 2018, é uma proposta desses autores. Bom, mas a gente, quando a gente pensa na palavra neuroinflamação, né? Ela nos parece inerentemente negativa, não é? Mas o que vocês acham? A neuroinflamação, ela é boa ou ela é ruim? Sim, a neuroinflamação pode ser boa, tanto que o grau de neuroinflamação, ele depende da intensidade e da duração da resposta. Então, aqui, por exemplo, neste lado esquerdo aqui da imagem, nós temos os aspectos positivos da neuroinflamação. Então, aqui, né, vou falar um pouquinho sobre a neuroinflamação, a sinalização baixa de neuroinflamação, então, que está relacionada a desenvolvimento, memória e aprendizado. Então, já foi observado, já tem, que durante algumas tarefas de memória e aprendizado, por exemplo, se observa um aumento de linfócitos T dentro do sistema nervoso central. E as interleucinas e também de interleucinas 4, que são derivadas, então, dos linfócitos T. E se a gente bloquear farmacologicamente essas células ou essas citocinas, há um prejuízo durante essas tarefas de memória e aprendizado. Então, se a gente bloqueia essas células ou essas
os linfócitos T às células, ou as interleucinas 4, então, que são proteínas, a gente tem um prejuízo. Então, relacionando a função, né, dos linfócitos T e das interleucinas 4 em funções de memória e aprendizado. Isso é bem interessante. Outra questão interessante quanto aos fatores benéficos é a euinflamação. É um fenômeno muito curioso, porque a euinflamação consiste em expor o organismo a alguns estímulos nocivos, mas de baixo limiar. Então, durante essa estimulação nociva, há uma estimulação da imunidade inata, mas não necessariamente uma ativação, que deixa o organismo, então, mais preparado para lidar com possíveis ameaças que possam surgir. Aumento da plasticidade e também a função vigilante, né, da microglia no sistema nervoso central, tendo um papel então, de reconhecimento de possíveis ameaças dentro do sistema. Bom, e aí, quanto a aspectos negativos, né, a neuroinflamação associadas a danos, associadas a transtornos como ansiedade e depressão, né, como prejuízos associados a prejuízos cognitivos e a dano neuronal. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os elementos da neuroinflamação. Então, como falei para vocês, a microglia tem um papel centralizador e é a célula, talvez a mais importante, né, e relacionada à resposta neuroinflamatória dentro do sistema nervoso central. Então, é uma célula de origem mieloide, ela tem origem lá no saco vitelino, a partir de progenitores, e ela migra, então, para formar o sistema nervoso central a partir do 8º dia de formação do embrião. Então, dentro do sistema nervoso central, ela tem diversos papéis importantes, como a participação na morte celular programada, tem um papel muito importante de fagocitose, é uma célula, né, que no seu estado quiescente tem um papel mesmo de vigilância dentro do sistema nervoso central, ela está ali com todos os seus aparatos para reconhecer uma ameaça dentro do sistema. Também participa da plasticidade neuronal e participa, então, da poda sináptica, tão importante durante o desenvolvimento, né? Então, como vocês sabem, e também provavelmente viram aqui durante o curso, né, quando a gente está no início do nosso desenvolvimento, a gente tem uma quantidade muito grande de sinapses em formação, então a gente precisa, nosso sistema precisa afinar essas sinapses e aperfeiçoar elas para as funções que nós precisamos. Então, a microglia tem um papel importante durante esse processo. Bom, então, quanto aos astrócitos, né, é importante lembrar que tanto a microglia quanto os astrócitos são células da glia e que têm um papel importante na neuroinflamação, como em outras atividades do nosso sistema nervoso central. E além dessas duas células, nós temos ainda oligodendrócitos e as células de Schwann, que também são células da glia e que participam, então, da formação da bainha de mielina, né, os oligodendrócitos dentro do sistema nervoso central e as células de Schwann dentro do sistema nervoso periférico. O mais central aqui na neuroinflamação é dos astrócitos e da microglia. E os astrócitos são, então, uma célula que tem uma outra origem, né, uma origem neuroectodérmica, lá durante a formação e desenvolvimento dos folhetos embrionários, e ela tem uma posição, né, estratégica dentro do nosso parênquima nervoso. Então, ela participa tanto aqui da ligação entre o vaso, né, sanguíneo e os neurônios, aqui participando, então, também da nutrição desses neurônios aqui, das células que estão presentes, como também participa das sinapses. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor, né, essa posição estratégica dos astrócitos, né? Aqui os astrócitos, com esses prolongamentos, também chamados de pés astrocíticos, participam aqui também e são muito importantes durante a sinapse aqui, né, principalmente em relação ao tamponamento de glutamato, né. Sabem, né, o nosso sistema nervoso central é nossa central de comando, né, a partir dele, então, a gente tem a coordenação
de todos os inputs sensoriais que nós recebemos, né, a partir da periferia ou a partir do nosso organismo mesmo, e controla todos os outputs motores, né, o comportamento a partir das sensações que nós tivemos. Não é à toa, então, que a gente tem um sistema nervoso central que está dentro de uma caixa óssea, né, tão resistente, que é o nosso crânio e também a nossa coluna, né, nossa coluna vertebral, e tudo isso para proteger esse sistema, né, que é a nossa central. Então, além dessa barreira óssea que nós temos, né, e também das meninges, né, que fazem parte ali dessa barreira externa e interna, né, nós temos uma barreira que é totalmente interna, que é aí dentro do sistema nervoso central, a barreira hematocefálica, né. Então, a barreira hematocefálica tem a função de ter o controle, então, do que passa do sangue para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central para a corrente sanguínea. Então, é a interface circulação sanguínea e tecido neural, e tem propriedades do endotélio mais a unidade neurovascular. Então, a unidade neurovascular são todos os elementos que, além do vaso, participam, então, da barreira. Então, nós temos aqui, né, essa imagem aqui em vermelho, o lúmen do vaso. Temos aqui essa célula mais marronzinha aqui, que são os pericitos. Os pericitos são muito importantes na regulação do fluxo sanguíneo. Bom, então, e uma característica importante aqui da barreira hematocefálica, que caracteriza, né, esses elementos como barreira, é aqui as junções estreitas, né, ou junções ocludentes. Essas junções são formadas, então, pela união aqui das membranas, das células endoteliais, né, que formam a parede do vaso, e entre uma célula e outra existem proteínas muito específicas que têm o controle, então ajuda a controlar o que entra no sistema nervoso central, por conta de uma variedade de receptores e de tipos de transportes que podem ter aqui, né, do vaso sanguíneo para o sistema nervoso central. Então, uma das características mais importantes aqui da barreira são essas junções estreitas, então, que controlam a passagem, né, de substâncias e que caracterizam, então, a barreira. Bom, então, vocês talvez estão se perguntando aí, mas como que a célula reconhece, como que a célula sabe que algo pode ser prejudicial para o sistema nervoso central? Então, aqui a gente tem as nossas chavezinhas mestres, né, que eu chamo, que são os DAMPs e os PAMPs, né. Primeiro, então, são padrões moleculares associados a danos, e os PAMPs são padrões moleculares associados a patógenos. Bom, então, são moléculas que são liberadas a partir de um dano que o nosso sistema sofre, por exemplo, lesão no nosso sistema nervoso central, e as nossas células são danificadas. Então, a partir do reconhecimento, a partir dessas células danificadas, as nossas microglias reconhecem aqui moléculas que são liberadas a partir desse dano e ativam, então, um processo inflamatório para tentar reparar, então, esse dano. Os PAMPs são associados a infecções externas, né, como, por exemplo, o LPS de bactérias gram-negativas, então, que são moléculas presentes na membrana das bactérias, e que, quando entra em contato com o nosso sistema nervoso central, são reconhecidas, então, pela microglia, né, e tem um papel, e também por outras células que a partir da barreira hematocefálica entram para o sistema nervoso central, são reconhecidas e inicia, então, a cascata inflamatória. Bom, então a microglia e essas outras células do sistema imune, né, como aqui os linfócitos T, reconhecem esses DAMPs e PAMPs a partir de receptores específicos, que são também chamados de PRR, receptores de reconhecimento padrão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esses receptores são um mundo à parte, existe uma gama de receptores que reconhecem
a mais diversa, reconhecem uma diversidade muito grande de moléculas, né, tanto para vírus específicos, para bactérias, para lesões. Então, a microglia realmente ela é equipada, né, de muitos tipos de receptores que têm esse papel, então, de reconhecimento. Bom, e aí outros elementos importantes na neuroinflamação são as citocinas e as quimiocinas. Citocina é um nome genérico, então, que a gente dá para pequenas proteínas ou peptídeos que têm a função, então, de modular o processo inflamatório. Bom, então, dentro desses grupos dos mediadores inflamatórios, temos, então, as interleucinas e os interferons. As interleucinas, com certeza, são as mais estudadas e as mais abundantes também, em diversos processos inflamatórios. Os interferons, o fator necrose tumoral, que tem esse nome porque foi descoberto em amostras tumorais, e as quimiocinas, que estão mais envolvidas, então, no recrutamento e na mediação de células e de outros mediadores. Então, temos aqui a neuroinflamação caracterizada principalmente pela pró-inflamação, então, que é a atividade inicial, né, que promove a resposta imune dentro do sistema nervoso central, e a anti-inflamação, então, que tem o objetivo de inibir a inflamação. Então, esses dois processos, o mais complexo, né, de estudar neuroinflamação é ver, né, como a gente viu lá no início, que esses dois processos, eles podem ser ativados no mesmo momento, né, dependem de mediadores diferentes. Então, aqui a pró-inflamação, sendo então, a promoção da resposta imune, tem alguns mediadores inflamatórios muito importantes aqui, podendo citar, então, a interleucina 1-beta, a interleucina 6 e o TNF-alfa, e a anti-inflamação, sendo, então, a inibição da inflamação, aqui podendo citar, então, a interleucina 10 e a interleucina 13, que participam, então, desse processo. Bom, então, sobre o sistema linfático, né? Esse é um assunto muito recente, então, poderia dizer para vocês que, antes de 2010, nós não tínhamos evidências que o sistema nervoso central tinha um sistema linfático estabelecido, então não era uma característica, não era uma questão que a ciência discutia até então, porque se acreditava que não existia. Então essa discussão é muito recente, né? Então para a ciência, 10 anos é muito recente. E a partir de alguns estudos, se identificou então que o nosso sistema nervoso central possui linfático, então que faz a drenagem de todos os fluidos que passam, né, dentro do nosso sistema nervoso. E aqui, céfalo-raquidiano e fluido intersticial, sendo então o céfalo-raquidiano aquele que passa pelos nossos ventrículos e pelos espaços subaracnoides, e o fluido intersticial, aquele que passa, então, entre as nossas células. Então, a partir desse sistema linfático, que está sendo ainda caracterizado pela literatura, nós temos, então, a drenagem desses fluidos, né, que tem caminhos diferentes aqui, né, esse verde mostrando, então, o caminho do fluido cefalorraquidiano, e aqui mais interno, o caminho do fluido intersticial, que leva, então, para os linfonodos, a drenagem. Então, esse ainda é um assunto muito novo, mas muito promissor e muito interessante para quem tiver interesse em estudar, porque com certeza vai ter muitas descobertas aí que vão mudar algumas coisas, né, alguns entendimentos que nós temos e talvez esclarecer muitas coisas relacionadas ao sistema imune no sistema nervoso central. Bom, então falando um pouco da neuroinflamação e os transtornos ou doenças que afetam o sistema nervoso central. Então, o processo inflamatório, ele contribui para os transtornos neurológicos e é um importante alvo terapêutico. Então, é importante primeiro definir um pouco o que é transtorno e o que é doença, né? O transtorno, ele é uma alteração do estado do sistema nervoso central, que
não precisa necessariamente estar associado a uma patologia em específico. E a doença, sim, tem características específicas que levam à alteração, né, do funcionamento desse sistema. Então, aqui posso citar alguns, como, por exemplo, o acidente vascular encefálico, né, que a neuroinflamação contribui, então, para o desenvolvimento e progressão dessa condição. A esclerose múltipla, né, que é uma doença autoimune, também tem uma função importante neuroinflamatória aqui. As epilepsias, que eu vou falar um pouquinho mais, porque também é a minha área de estudo, e outras doenças também aqui neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Né? Falando um pouco da neuroinflamação nas epilepsias, a epilepsia ela é caracterizada, então, por crises epiléticas espontâneas e recorrentes, né, sendo a principal característica. A inflamação tem um papel importante nas epilepsias, caracterizada principalmente aqui pelo aumento de glutamato extracelular e a diminuição da atividade de receptores GABA, então o principal receptor aqui inibitório, né? E além disso, a ativação do TNF-alfa, que é lá a citocina que mostrei para vocês, que é lá então um fator inflamatório importante nas respostas imunes, e que tem um papel importante aqui também durante o desenvolvimento de uma inflamação a partir de uma crise epilética, nesse exemplo aqui. Bom, então, durante uma crise, há uma falha nos receptores aqui que fazem, então, o tamponamento do glutamato, como falei para vocês, né, aqui nós temos um astrócito que participa aqui de uma sinapse, né, que é um neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, o astrócito está aqui participando dessa sinapse, com uma das principais funções é fazer o tamponamento aqui de neurotransmissores, principalmente o glutamato. Bom, durante uma crise, tem então uma falha desses receptores, né, que fazem então a captação do glutamato, aqui representado pelas essas bolinhas amarelas, e além disso, um bloqueio da enzima que faz a conversão do glutamato em glutamina. Essa glutamina, né, falhando aqui então, né, diminuída nessa atividade aqui de controlar a liberação desse glutamato, né, não conseguindo controlar, o glutamato é ainda mais liberado aqui nessa fenda sináptica, né, o que leva, então, a um processo chamado de excitotoxicidade. Bom, então, esse glutamato em excesso aqui, né, ele se liga aos seus receptores, aqui o AMPA e NMDA, né, então, levando ainda mais, né, o processo de hiperestabilidade, intensificando a excitotoxicidade. Além disso, o TNF-alfa também aqui, ele se liga aos seus receptores e bloqueia aqui o receptor GABA, né, que é então responsável pelo processo de inibição. Então, dificultando mais ainda, né, o processo de cessamento aqui dessa atividade neuronal intensificada, né, pelo glutamato. O TNF-alfa tem uma função importante aqui também nos astrócitos, que ele, então, diminui a atividade desses transportadores que captam o glutamato daqui. Então, tem uma falha importante nesses receptores aqui de captação do glutamato nos astrócitos. Além disso, né, a interleucina beta, comentei para vocês também que é uma citocina importante na neuroinflamação, também tem a propriedade de ativar aqui fatores de transcrição, né, como o NF-κB, aumentando ainda mais a produção de TNF-alfa, né. E outros papéis importantes do TNF-alfa aqui, por exemplo, no vaso sanguíneo, né, ali, quando eu falei para vocês sobre a barreira hematocefálica, né, tem aqui vários receptores, e um deles o TNF-alfa, então essa molécula se ligando ao seu receptor também aumenta aqui a permeabilidade da barreira hematocefálica, entrando então outros fatores aqui, como o óxido nítrico, que participam do processo inflamatório. Então, o papel da neuroinflamação na epilepsia já é conhecido, né? Claro que tem diferentes particularidades quando vamos olhar para diferentes tipos de epilepsias. A questão patológica é importante. Bom, então a esclerose múltipla, né, é uma doença neurológica autoimune, progressiva e crônica.
né? Tem um importante papel das células T na periferia e dos astrócitos e microglia. Bom, então, aqui, né, olhando para um neurônio aqui com a sua bainha de mielina aqui, né, formada, então, pelas células da glia, que são os oligodendrócitos, no seu estado normal, né, e aí no estado de patológico de esclerose múltipla. Então, o que acontece na esclerose é que as células do sistema imune, elas reconhecem essa bainha de mielina, que estão formada pelos oligodendrócitos, como um fator patológico para o sistema e atacam essas células, né? O que leva, então, à ruptura delas e até à morte. E como vocês sabem, né, as células aqui que formam a bainha de mielina são muito importantes para a condução do impulso nervoso. Então, tem uma dificuldade aqui na passagem desse impulso que leva às mais diversas características da doença. Então, tem algumas teorias que falam que a esclerose múltipla, ela é uma doença que inicia através da neuroinflamação, e tem algumas teorias que falam que a condição inflamatória, neuroinflamatória, só surge numa etapa secundária da doença, né? Então, isso ainda são discussões que tem na literatura. O que é importante falar também que é uma doença que tem tratamento, mas que não tem cura ainda, né? Tem muito ainda para conhecermos sobre ela. Bom, em relação à doença de Alzheimer, a neuroinflamação na doença de Alzheimer, ela se dá principalmente através do reconhecimento de peptídeos beta-amiloide e de emaranhados que se formam nas células. Então, a partir do reconhecimento das células imunes, né, se estabelece, então, um processo neuroinflamatório. Bom, então, como se forma, né, esses peptídeos beta-amiloide? Nós temos nas nossas membranas uma proteína chamada amiloide, né, que todos temos, mas quando há um erro na quebra dessa proteína, né, se forma, então, esse peptídeo beta-amiloide, que ele se acumula nos tecidos, né, então ele não é solúvel no nosso plasma, principalmente em regiões entre os neurônios, né. Então, além de dificultar aqui a comunicação entre os neurônios, né, as sinapses, ainda essa formação de placas aqui, a partir desses peptídeos, ativam, então, as nossas células imunes aqui, que iniciam, então, um processo inflamatório a partir disso. Além disso, né, podem estar, esses peptídeos podem se aglomerar aqui ao longo das paredes do vaso, também possibilitando uma ruptura do vaso, né. Cascatas internas nas células, que levam, então, à desestabilização do neurônio, do formato do neurônio. Então, nós temos aqui os nossos microtúbulos, né, que dão a forma e dão a sustentação dos neurônios, e a proteína aqui específica, que é a proteína tau, né, representada por essa verdinha aqui, a partir da disruptura desses microtúbulos, também se bioacumulam dentro da célula, levando, então, à ativação de uma resposta imune, né? Então, a partir dessa resposta imune que progride ao longo do tempo, a gente observa, né, a morte dos neurônios e aquele fenótipo que a gente consegue observar, que eu mostrei para vocês aqui, né, na doença de Alzheimer, que é esse enxugamento aqui, né, principalmente o aumento dos nossos ventrículos aqui, e o enxugamento aqui dessa região cortical e também da substância mais interna, que também é chamada de substância branca, né? A partir da morte dos neurônios, isso acontece. Aqui nesse gráfico, a gente mostra, então, eu mostro para vocês a dinâmica dos marcadores neuroinflamatórios e a progressão da doença de Alzheimer. O que a gente observa aqui é que a gente tem aqui a normalidade dos biomarcadores e aqui o tempo, tá? Então, o que a gente observa é que a ativação da microglia, ela acontece logo, né, pode-se observar nos exames uma ativação da microglia muito inicial, né, em pacientes com Alzheimer, assim como a existência, então, da proteína tau e do peptídeo beta-amiloide nos nossos fluidos, né, no fluido cefalorraquidiano.
Mas o que é interessante observar aqui, né? O prejuízo cognitivo, que é a principal característica, né, da doença de Alzheimer, a gente observa aqui mais no fim, né? E a demência aqui mais tarde ainda. Esses elementos que caracterizam a doença de Alzheimer, talvez muito no início, né, da progressão dessa doença, mas que se a gente não tem um controle, né, uma observação clínica disso, a gente observa que tem alguma coisa errada só, né, quando esses marcadores já estão muito elevados e com muito tempo aqui em desenvolvimento, né, e que é observado somente a partir desse prejuízo cognitivo, né. Bom, mas os sintomas, então, eles aparecem geralmente no estágio avançado, né. Por que a gente não percebe antes isso, né? Já que a gente tem aqui tanta ativação microglial, né, intensificada, como, então, a observação desses elementos importantes, né, como o peptídeo beta-amiloide e a proteína tal. Por que a gente não observa antes essa doença, né? Bom, para a gente falar um pouco disso, é importante entender a neuroinflamação na periferia e a neuroinflamação no sistema nervoso central. Bom, na periferia, como que a gente identifica, então, né, esses dois? Como a gente identifica uma inflamação na periferia e como a gente identifica uma inflamação no sistema nervoso central? Né? Pensei aí um pouco, a partir das imagens. Bom, então a principal característica para identificar uma inflamação na periferia, com certeza, é a dor, né? Então pensem aqui nesse exemplo, né, de uma dor de dente, né, uma inflamação ali, a gente tem uma dor, que é a principal característica, né? Qualquer outra inflamação que vocês tiverem, uma dor de garganta, né, por exemplo, dor de garganta, né, uma inflamação na garganta, né, a primeira característica e mais importante para identificar, né, é a dor. Também latejo, rubor, né, aquele vermelhidão na pele, inchaço. Então, isso depende dos nossos receptores sensoriais específicos. Então, temos receptores para dor, né, as nossas periferia, né, e outros receptores aqui que reconhecem as outras sensações. Bom, e no sistema nervoso central, né, o que a gente tem para reconhecer, então, sintomas de inflamação? Nós não temos nossos receptores no sistema nervoso central. Isso é uma característica do nosso sistema nervoso central. A dor, por exemplo, a dor de cabeça é uma dor nos nossos vasos que estão na parte mais superficial do nosso encéfalo, né, nas meninges. Então, a dor que a gente sente é a partir dos receptores desses vasos, né, mas dentro do sistema nervoso central, a gente não tem receptores para esse tipo de sensação específica, né, a dor. Então, isso é uma das características que nos levam, então, a demorar para identificar alguma questão, alguma patologia associada ao sistema nervoso central, né, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Claro que não é a única, né, característica que faz com que esse diagnóstico seja tardio, mas certamente contribui, então, para isso, né, a inexistência de nossos receptores dentro do sistema nervoso central. Bom, então falar rapidamente sobre distúrbios de sono e neuroinflamação, né? Então pensem, por exemplo, quando a gente está doente, tem uma inflamação ou uma gripe, alguém característica. Então, isso faz muito sentido do ponto de vista fisiológico, né? Porque o nosso sistema, então, ele tende a direcionar a energia para a nossa temperatura corporal aumentar, para a gente ter, então, a atividade dos nossas células imunes aqui, né, que fazem, então, o papel de reconhecimento e de atividades homeostáticas, né, quando a gente tem uma doença. Bom, então, essas atividades imunes aqui, né, durante uma infecção, durante uma patologia, elas alteram as nossas condições de sono, né? Então, é uma relação bidirecional. E o nosso sono, ele altera também o sistema imune. Então, isso a gente pode ver aqui em deprivações agudas de sono, né? Por exemplo, aqui, a diminuição da imunidade adaptativa, também diminuição de linfócitos. Quando há uma deprivação crônica de sono, a gente tem aqui um aumento de algumas citocinas importantes para a inflamação.
Então, tem estudos muito interessantes nessa linha, né, da bidirecionalidade dos distúrbios de sono e a neuroinflamação. Bom, então, como vocês que talvez estudam neuroinflamação, ou que já estudaram, ou que têm interesse em neuroinflamação, já devem ter percebido que é um pouco difícil, às vezes, de encontrar de forma mais direta, né, os conteúdos de neuroinflamação. Não é um conteúdo que no capítulo de livro, por exemplo, de neurociências ou de fisiologia, um capítulo específico, né, por conta das questões, das características mesmo do assunto, né, que eu comentei para vocês no início, né, um assunto. Bom, mas aí, né, tem muitos conteúdos bons, tem muito material bom disponível para estudar. Então, eu queria citar aqui para vocês as revisões científicas, principalmente a Nature Reviews. Então, a Nature tem muitas revisões, tanto mais gerais, aqui como, por exemplo, de características em comum da neuroinflamação nas doenças neurológicas, né, mais gerais, conteúdos que trazem questões mais conceituais, mais características mais gerais, e também materiais mais específicos aí relacionados a patologias mesmo, né? Então, tem materiais muito bons, né? Esse aqui que eu coloco aqui são materiais que foram produzidos a partir de um congresso de neurologia, que são de ótima qualidade e também de fácil acesso. Livros de fisiologia, alguma coisa em capítulos de sistema imune, vocês também conseguem encontrar. E essas foram as referências, então aqui também tem muitos artigos de revisões, né, se vocês tiverem interesse em estudar mais, tem muita informação, tem muito material interessante aqui, de qualidade. E eu também fico disponível, se alguém precisar de material, pode me escrever. Se quiserem dicas, enfim, sugestões, críticas, fiquem à vontade para me escrever. Agradeço a todos a atenção e espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Até mais, um bom curso.